E aí, gente, como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou falar sobre o que eu li em agosto, tá? Eu estou tentando, como eu já disse no vídeo anterior, né, nas leituras de julho, eu estou tentando fazer isso aqui mensalmente para depois não ficar aquela loucura de leituras do semestre e daí ficar aquele vídeo documentário, né? Então eu vou falar pra vocês o que eu li. Alguns desses livros têm vídeo no canal e alguns deles talvez eu faça vídeo, não sei ainda, porque está me faltando tempo para tanto vídeo. Eu tenho finalizado algumas leituras aí e daí esses vídeos que eu quero fazer vão se juntando, né? E daí eu meio que acabo, né? Tendo que ver o que eu vou fazer, dar prioridade, porque não tem semanas suficientes nesse mês e eu também não tenho tempo suficiente para falar de todos os que eu quero. Então eu dou prioridades àqueles que tem poucos vídeos por aí. Então, é o seguinte, o primeiro livro que eu li, que eu finalizei nesse mês, foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu finalmente li este livro, eu comecei a ler na edição da Nova Fronteira, mas daí veio pelo clube de literatura clássica e eu acabei aí lendo por este livro aqui, essa edição. É um marcador super bonitinho. Essa edição maravilhosa, como sempre, blá blá blá. Vocês já estão cansados de saber que as edições do Clube de Literatura Clássica são lindas. E ainda que esta capa seja alegrinha demais, né, bucólica demais para Jane Eyre, eu achei ela bem bonita, né? Não vamos reclamar da beleza das capas só porque ela é bucólica demais. Enfim, Jane Eyre vai falar sobre esta jovem, essa garota, né? É um romance de formação, a gente pode dizer isso. Sobre essa garota que ela é adotada, os pais dela morrem, né, e ela é adotada por um tio muito rico, e esse tio é casado e tem 3 filhos, e só que ele trata muito bem a Jane Eyre, né, ele trata como se ele realmente gostasse dela, e esse tio era irmão, né, da mãe da Jane Eyre, então ele cuida bem dela, né, só que o problema é que a vida de Jane Eyre dá uma bela de uma guinada na direção contrária quando o tio dela falece e ela fica aí aos cuidados da tia. Ainda que esta tia tenha prometido ao tio que cuidaria muito bem de Jane Eyre como se ela fosse sua filha, não é isso que acontece. A menina é tratada no bico do sapato, numa situação tenebrosa, aqui com diversos abusos físicos. Os primos dela desprezam ela, batem nela, tem um primo insuportavelmente nojento aqui, que é esse John, não sei. Esse primo dela bate nela, ele é um canalha, e ela vai crescendo desse jeito, né? E o que eu mais gosto de Jane Eyre é que ela não é pacífica não, viu, gente? Ela não é abnegada, ela não é aquele tipo de heroína que eu detesto, que é aquela criança que vive sofrendo e dando uma de Poliana ou coisa assim. Essa menina ela tem pensamentos terríveis e eu adoro. Ela é bem rebelde, rebelde assim, mentalmente, porque fisicamente, na realidade, ela não faz muita coisa, mas ela pensa muitas coisas. E é muito interessante acompanhar esses pensamentos de Jane Eyre aí, indo para o dark side. O que acontece é que os anos vão passando, como a tia detesta ela, a Jane Eyre acaba conseguindo ser enviada para um colégio, né, um colégio de órfãos, de meninos muito pobres. E ali ela vai conseguir uma educação formal, né? Ela vai frequentar as aulas ali. E assim, apesar dela passar fome e ser uma situação tenebrosa neste espécie de orfanato, ela também vai ter essa educação e ela acaba virando professora. Só que a Jane Eyre é uma personagem que ela não quer viver a mesmice, né? Ela tem muitos sonhos, ela quer ver o mundo. O que ela faz é buscar nos classificados por uma nova oportunidade de emprego e ela vai ser então contratada nesta casa por este homem, e que ele tem uma criança, uma protegida, e ele precisa que essa criança seja aí, né, criada, cuidada, ensinada. De Jane Eyre então vai cuidar dessa criança, vai ensinar essa criança, vai ser professora dessa criança. É a casa do Sr. Rochester, né, que ela vai cuidar dessa criança, que está tutelada aí do Sr. Rochester. Sr. Rochester e Jane Eyre, portanto, vão ter uma relação muito interessante, muito intrigante, que se inicia com o Sr. Rochester achando que ela parece um bichinho muito interessante, ele quer saber tudo que ela faz. Ele se interessa muito pelo tipo de Jane Eyre e eles acabam se apaixonando. Eu estava muito pronta para detestar o Sr. Rochester e eu acabei defendendo ele de outras pessoas. Gostei bastante dele,
Sr. Rochester tem um segredo aí que, né, não posso contar porque seria um spoiler, mas eu gostei demais desse livro, gente, favoritei, tá? Assim, ele tem uma pregação, porque Charlotte Brontë ainda estava naquela ideia que sua irmã não tem, né, a Emily, no caso, a que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, que é o meu favorito das irmãs Brontë. Da Anne eu ainda não li nada, mas pretendo. E ela tem aquela ideia, aquela coisa de autora do século XIX que fica pregando, sabe, uma moral cristã meio cansativa, mas eu perdoei. Eu gostei muito desse livro, gostei muito da personagem e eu gostei também do Sr. Rochester, gostei do desenvolvimento, ele é um personagem sofrido pra caramba, ela também, ai meu Deus, muito sofrimento, gostei. É uma daquelas situações, vocês acham que eu devo fazer um vídeo pra este livro? Porque eu poderia fazer, né? Pode ser que seja saia lá pra dezembro, mas quem sabe, eu posso fazer se vocês quiserem. Depois, eu li um livro que eu achei bem chato, achei insuportável, na verdade, que é O Amante da China do Norte, de Marguerite Duras. Ou O Amante, simplesmente. Ele também é publicado como O Amante. Mas essa aqui veio num boxzinho de escritores franceses e eu honestamente estava com alguma expectativa para esse livro, mas eu não suportei, eu detestei. Né? Que vai falar sobre o relacionamento desta garota, que ela não tem 15 anos, com este homem. Acontece aqui como que é? Vai se passar na Indochina. A Indochina atualmente é o Vietnã, né? A Indochina francesa, no caso, hoje é o Vietnã. E tem esta garota, sabe? Que ela é pobre e ela acaba tendo esse relacionamento com esse homem bem mais velho do que ela. E é um relacionamento... é um relacionamento esquisito, bizarro, né? Mas não é nem por causa disso, sabe, gente? Porque eu sou a favor de ler o livro pelo que ele está tentando te dizer. Mas não é nem isso, é o fato de este livro ser chato, não ter personagens interessantes. Eu não tava nem aí pra esses personagens, eu não gostei de nenhum... Eu não gostei, quando eu digo gostar, não estou dizendo, eu quero que esse personagem se dê bem. Não, gostar é ter um interesse mínimo pelo desenvolvimento do personagem para o bem e para o mal. Eu não consegui ter um interesse mínimo. Eu li assim porque ele é muito curto, então deu pra ler bem rapidinho, mas nossa, achei meh pra caramba. E só uma coisa interessante desse livro é a forma como ele é escrito. Aqui a autora vai fazer um tipo de experimentação. Ela vai aí escrever este livro com as características do novo romance. Então aqui parece muito, né? Parece muito novo cinema francês, no caso, que tem uma câmera guiando o olhar do leitor, tanto que existem diversas notas de rodapé da própria autora, né, dizendo que nesta cena a câmera deveria olhar para o personagem, fazer não sei o que com o personagem. Assim, eu gosto muito de coisas diferentes, de narrativas diferentes, mas apenas a forma, né, apenas a forma como essa história é contada, se ela não tiver uma história interessante pela qual eu queira me manter fazendo com aquela experimentação toda, eu não vou dar a mínima, entendeu? Eu não gosto de experimentação por experimentação. Porém, esta é a minha opinião, né? No caso de gostar ou não gostar, eu acho que tem coisas interessantes aqui, sei lá, depende do que você está procurando pela literatura. Para mim não foi tanto, então vou deixar ele pra lá, porque, sei lá, né? Eu gosto é gosto, não gostei, achei chatão pra caramba. Daí, né? Ai, meu Deus. Eu saí desse livro chatão e eu fui pra 2 livros que, na verdade, se complementam, que é Os Homens Preferem as Loiras, mas os homens se casam com as morenas. Por que eu li estes livros? Porque estes livros deram origem a um dos meus filmes favoritos de Marilyn Monroe, que é Os Homens Preferem as Loiras. E eu amo aquele filme, sabe? E aqui, gente, quando eu fiquei sabendo que existia livros para este filme, eu fui correndo procurar na Sebo. Eu comprei. E eu devo dizer que, apesar dos títulos serem um tanto quanto ofensivos, não pulem de seus cavalos, tá? Leiam os livros se vocês se interessarem primeiro, e vocês vão ver que os títulos eles são mais ofensivos do que a própria narrativa. O que é ofensivo de fato...
É a capa e contracapa, gente, pelo amor de Deus. Eu achei essas capas e contracapas tão inacreditavelmente grosseiras que, sabe, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Incluindo já o resuminho do livro. Lorelai Lee, protagonista do antológico romance Os Homens Preferem as Louras, está de volta. Pera, eu tô lendo errado. Eu vou ler o primeiro, né? O primeiro. Os Homens Preferem as Louras, um dos melhores retratos dos Estados Unidos na era do jazz, finalmente chega ao Brasil, quase 8 décadas depois de sua publicação original. Por sinal, essa letrinha aqui é de matar, viu? Porque, pelo amor de Deus. Transformado em filme no ano de 1953, foi estrelado por Marilyn Monroe, intérprete da inesquecível Lorelai Lee, lourinha, burra e pouco escrupulosa, que vence na cidade grande à custa de sua beleza mais do que seus neurônios. Por sinal, isso aqui já tá errado, tá? Parece que a pessoa não assistiu o filme, então quem assistiu foi um babacão que não sabe de nada. Lorelai Lee, ela tem inteligência sim, ela usa em proveito próprio. Ela é muito inteligente, ela sabe muitas coisas. A diferença é que as coisas não são as coisas intelectuais da mente, não sei o que, outras coisas mais básicas de sobrevivência, o que não deixa de ser muita inteligência também. Continuando, que é baboseira. Os Homens Preferem as Louras eu acho que é o diário de Lorelai, que vai narrando suas aventuras em Nova York e na Europa dos anos 20, onde conhece homens de todos os tipos, do príncipe de Gales ao Dr. Freud. Pois é, Dr. Freud. Personalidades bem diferentes com duas características em comum: bolsos cheios e um fraco por cabelos dourados emoldurando uma cabecinha oca. Publicado originalmente em capítulos nas páginas da revista Harper's Bazaar, a obra de Anita Loos ganhou status de clássico ao longo dos anos. Um romance inteligente, crítico e muito engraçado, que exibe o retrato fiel de uma época e reforça um dos mitos eróticos mais fortes de nosso tempo, o da loura burra. Uma personagem que, na virada do milênio, mantém o sex appeal, apresenta programas de auditório e desfila ao lado dos mais cobiçados milionários, artistas e atletas do planeta. O que é realmente irritante é aqui, ó. Pera, deixa eu encontrar. Ó, olha que grosseiro. Achei grosseiro. Um romance que no país das Angélicas, Elianas, Sheilas e Carlas não podia ser mais atual. O que essa pessoa quis dizer com isso, gente? O que é isso? Deu nome aos bois, sabe? Primeiro, olha a falta de elegância. Deu nome aos bois. E isso mostra, sabe, um preconceito tão rasteiro, tão idiota, sabe? Que eu falei, cara, pelo amor de Deus, esse livro merece mais, porque ele é realmente sensacional. Este livro, Os Homens Preferem as Loiras, ele vai falar, sim, dessa moça, né, Lorelai Lee, maravilhosa, interpretada pela minha queridíssima Marilyn Monroe, mas o filme e o livro tem algumas diferenças, tá? Eu vou falar pra vocês depois essas diferenças. Aqui vai falar sobre a Lorelai, que ela tem uma amiga, a Dorothy Shaw, e a Dorothy Shaw, no caso, é a morena, né? Mas a Lorelai Lee, ela é essa loira, arrasa quarteirão, que faz de tudo para ter seu próprio dinheiro. Em um momento em que as mulheres não podem, ou pelo menos é muito difícil que as mulheres consigam um trabalho digno, né? Ela faz o que ela pode para extorquir o dinheiro que ela precisa. E às vezes é um dinheiro que ela ganha honradamente, outros nem tanto. Mas ela faz o que é preciso, essa garota é uma sobrevivente. Dorothy Shaw, por outro lado, que é a sua melhor amiga, ela é aquela pessoa que está em busca de emoção. Ela se apaixona várias vezes, ela se apaixona por pobretões na maioria das vezes, e a Lorelai fica de cara. Só que este livro, gente, ele não é apenas sobre essas duas moças tocando terror nos Estados Unidos e também na Europa. Porque vai falar sobre a hipocrisia da sociedade da época, sabe? Essas pessoas que se colocam num patamar elevado, tipo a pessoa que escreveu essa quarta capa, essa contracapa, essa orelha, tudo aqui, tudo mal escrito. Essa pessoa, né, dessa editora, que eu considero pacas, mas fala sério, eu vou feio aqui, vai falar exatamente desses preconceitos, sabe? Vai esfregar na cara. É interessante a história de como a Anita Loos, ela se deparou com essa história, né, que ela começou a escrever essa história, foi de como ela percebeu, ela era uma roteirista de Hollywood na década de 20,
Então, ela trabalhava ela e o marido dela fazendo roteiros para grandes filmes. E o que ela reparou é que quando ela viajava com uma determinada loira, né, loiras no geral, essas atrizes arrasa quarteirões, tipo Marilyn Monroe, as morenas eram meio que esquecidas na fila do bolo, né? E as loiras, as loiras eram muito mais bem tratadas. E daí que começa a fermentar essa ideia na cabeça dela. Só que não é só sobre isso. Não é sobre, ai meu Deus, quanto recalque, quero ser loira. Não é sobre isso. Aqui vai falar sobre todo tipo de hipocrisia. E a Lorelai, ela tem um jeito muito direto e muito burro. Aqui eu tô usando muitas aspas, tá? Só pra combinar aí com a deselegância do cara, da pessoa que escreveu As Orelhas, né? Será que foi um cara? Sei lá, né? Pode ter sido uma mulher também. Existem dessas. E aqui vai falar sobre esta burrice que, na verdade, quando ela escreve esse diário, ela vai desnudando faces de norte-americanos e de europeus e de homens e de mulheres. É muito legal, gente. Muito legal mesmo. Eu ri de chorar no primeiro livro. O segundo ele é menos engraçado, ele é um pouco mais dramático, porque vai falar da história da Dorothy Shaw. As diferenças com o filme é que eles tornaram a Lorelai muito mais palatável. A Lorelai do filme, ela é muito mais doce, ela é muito mais ingênua, ela é muito mais inocente. Ela faz as coisas meio que por acaso. Ela tem seus momentos de manipulação profunda dos homens endinheirados, mas ela é um tanto quanto ingênua. E a Dorothy Shaw, maravilhosa, Jane Russell, que interpreta... Gente, eu já assisti esse filme mais de 50 vezes. E eu tô falando só pra vocês não acharem que sou esquisita, porque provavelmente eu assisti mais. Toda vez que eu tô deprimida, eu vou assistir aquele filme e eu me sinto automaticamente melhor com a vida, porque Marilyn Monroe e Jane Russell são maravilhosas. E a Jane Russell, inclusive tem algumas histórias de bastidores interessantíssimas, que daqui a pouco esse vídeo vai ter 50 minutos, mas a Marilyn, ela recebeu 18 mil dólares pra... Eu vou falar reais, meu Deus. 18 mil dólares pra fazer esse filme, enquanto a Jane Russell recebeu uns 200 mil. E essa disparidade no salário era porque, na verdade, o estúdio queria a Betty Grable, né, aquela mulher maravilhosa que também fez um filme com a Marilyn Monroe e com a Lauren Bacall, que eu também amo, que é o Como Agarrar um Milionário, alguma coisa assim. E eles queriam a Betty Grable, só que a Betty Grable era cara demais. E como a Marilyn tinha se dado muito bem em Niagara Falls, né, um filme romanção lá. Eu não gosto tanto daquele filme não, mas é um filme interessante também. E como a Marilyn tinha chamado muita atenção naquele filme, eles pegaram, por que a gente não pega aquela moça mais barata ali e bota no filme no lugar da Betty Grable? E foi o que aconteceu, e foi um sucesso estrondoso, e a Marilyn já começa, nesse filme já começa a demonstrar ali o quanto ela tinha esse problema seríssimo com a atuação, porque ela queria dar o melhor de si, e esse filme foi um parto, porque ela queria regravar, ela nunca estava contente com as suas cenas. Marilyn Monroe, eu vou fazer depois um vídeo sobre ela, aí que eu tô lendo Blonde, meu Deus do céu, aquele livro tá me sugando. Me sugando emocionalmente mesmo, meu Deus do céu, mas depois eu faço um vídeo, daí eu falo mais sobre isso. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre os homens preferem as loiras, mas os homens se casam com as morenas? Porque eu faço, porque eu amei esse livro. Daí eu conto mais coisinhas interessantezinhas sobre eles. Enfim, eu amei aqueles livros, eu ri demais, eu me diverti pra caramba. É um ótimo livro pra quando você não tem nada pra fazer e você lê e você fica satisfeito. Porque, gente, eu chorei de rir. E é muito interessante também para mostrar essas hipocrisias, né? Eu sempre gosto de livros que mostram hipocrisias. Depois eu li este livro, que é um dos meus favoritos já, dessa vida, que é o Moulin Rouge, do Pierre Lamure, que tem... Eu só li francês esse mês, né? Eu falei pra vocês que eu tava na França, em algum vídeo desse eu falei que eu tava na França, eu estava na minha França literária, pelo menos pela literatura eu pude ir pra França. E aqui, Moulin Rouge vai falar sobre, é uma biografia romanceada de Henri de Toulouse-Lautrec, que foi aquele artista maravilhoso da época, da Belle Époque. E, por favor, assistam ao vídeo, gente. Eu gostei de fazer aquele vídeo porque eu amei ler este livro e eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo pra vocês. E, por favor, deem uma moral pra mim, tá? Eu sei que esse livro ele é desconhecido, mas é pra isso que esse canal existe, pra mostrar pra vocês livros desconhecidos. Daí, os 2 últimos livros que eu li em agosto, eu li bem seguidinhos, eu comprei eles e daí já chegou na verdade eu comprei, chegou, eu já li. Que foi, o primeiro foi A Família Mandible, de 2029 a 2047, da Lionel Shriver, ou Shriver.
Não sei. Lionel Shriver, essa mulher aqui que escreveu Precisamos Falar sobre o Kevin, que é um dos meus livros favoritos da vida. Lionel Shriver, quando eu vejo um livro dela, eu já sei que é desgraceira. E isso aqui não é diferente. Vai falar sobre essa família, a família Mandible, que é uma família muito rica, né? Vai se passar em 2000, começa a história em 2029 e vai até 2047. Vai falar sobre essa família norte-americana, muito rica, nova-iorquina, que sempre trabalhou, na verdade, é uma família herdeira. Sabe aquela coisa de profissão, herdeiro? Então, essa família é uma família herdeira. Temos aqui o Sr. Mandible, que é o grandpa, né, o vovozão, e ele é um cara podre de rico. E ele detém todo o dinheiro da família, né, só que ele está num asilo, né, atualmente, no começo da história, ele está num asilo. Porque ele já tá velho, a esposa dele tem demência, então eles estão lá, vivendo lá, enquanto os Estados Unidos estão passando por uma crise econômica terrível. Em 2024, aqui nessa história, ocorreu uma espécie de pane que a internet caiu e daí meio que teve um pane geral, caiu a fé das pessoas e foi assim, teve consequências tenebrosas esse grande pane que deu na internet nos Estados Unidos em 2024. Como consequência disso, a economia vai sofrendo um baque, vai indo de mal a pior, a inflação sobe. Eu não vou nem tentar explicar pra vocês inflação, porque, gente, isso não é da minha alçada. Eu não faço ideia de como funciona esse negócio. Talvez eu devesse aprender, porque esse livro aqui deixa a gente de cabelos em pé. Enfim, vai falar aí sobre essa situação terrível nos Estados Unidos, essa situação econômica. Essa família, ela vai perder tudo da noite pro dia, assim como todo mundo. O dólar vai cair até, tipo, ficar impraticável que alguém aposte nele, na bolsa de valores, sei lá. Vai ter uma queda vertiginosa no dólar e isso vai fazer com que o Bancor, que é uma moeda nova, né, suba e seja uma nova moeda mundial. Gente, é um negócio inacreditável. Enfim, tirando essas coisas econômicas de lado, o que vai acontecer vai ser essa família super rica tendo que sobreviver. E eu vou fazer um vídeo sobre este livro porque não é possível. Eu amei este livro e eu quero que vocês leiam. Não deixem ele passar. Ele tava R$19 na Amazon e eu comprei. Quando chegou, comecei a ler e foi, meu Deus do céu, maravilhoso. Este livro, eu poderia fazer uma comparação. Por exemplo, se você gosta de desgraceira tipo As Vinhas da Ira, esse daqui é uma versão atualizada de As Vinhas da Ira, viu? Uma coisa que é muito possível acontecer. Inclusive tem algumas coisas, esse livro foi publicado em 2016 e, gente do céu, tem uns negócios aqui que você fica, meu Deus do céu, parece que essa mulher tinha uma bola de cristal, incluindo, né, uma pandemia que acontece aqui. E, gente, é um negócio assim de realmente dar medo, sabe? Porque, sabe quando diziam que o Philip K. Dick era um profeta da ficção científica? Eu não acredito em profetas, eu não acredito que a pessoa tem um terceiro olho, seja lá onde for, e eu acredito apenas que essas pessoas são altamente observadoras, altamente intelectuais, espertas, inteligentes, e elas sabem, pessoas como Lionel Shriver e Philip K. Dick, e elas conseguem imaginar um futuro que não é nada bom, sabe? E gente, eu indico pra vocês, indico demais. Ela escreve de uma forma deliciosa. Vou fazer um vídeo pra falar sobre esse livro porque ele merece. E por fim, mais ou menos importante, o último livro lido em agosto. Eu tô doida pra falar setembro, não sei porquê. E aqui eu estou falando sobre o Imoralista, do André Gide. Eu não sei se fala Gide, não sei. Vocês, meus amigos franceses, como que fala isso aqui? Mas esse livro é muito interessante. O Gide, ele é um ganhador, um laureado pelo Prêmio Nobel. Ele é um laureado do Prêmio Nobel, ou Nobel, como vocês preferirem. E assim como... E esse livro, ele foi publicado em 1902, o que deve ter causado um bafafá dos infernos. Eu achei aqui esse resuminho aqui atrás um tanto quanto impreciso, mas eu vou dar um resuminho aí pra vocês. Vai falar sobre a história desse rapaz, que ele é muito, assim, ele é muito caseiro. Ele vive com o pai, a mãe dele faleceu quando ele tinha 15 anos, a mãe dele era responsável pela educação dele, só que daí ela faleceu, essa educação passou aí, o pai dele começou a educá-lo em casa. O pai dele era um grande erudito, um historiador,
Ele é formado nos estudos clássicos, no caso, né, que é um tanto quanto mais amplo do que a gente tem aqui. Então ele era historiador, ele era, sei lá, ele era várias coisas. E ele vai aí educar esse garoto, esse rapaz, e inclusive esse rapaz vai se mostrar um prodígio aí da historiografia e vai começar a escrever alguns tratados junto com o pai dele, que vai sair o nome do pai dele, mas todo mundo sabe que foi ele que escreveu, coisa desse tipo. O que acontece com o pai dele? Ele e o pai dele vivem aí nessa amizade, eles vivem aí um tanto quanto afastados do mundo, e o Michel, o nome do rapaz é Michel. E o Michel, ele vai ficar muito perturbado quando o pai dele adoece e morre. No leito de morte do pai, o pai dele tá muito perturbadão, porque o Michel vai ficar sozinho na vida. Então o Michel, esperto como ele só, vai casar com uma moça, Marceline, que é uma conhecida de infância. Ele não ama essa moça, ela também não ama ele, mas eles vão se casar ali pelo bem do pai dele, né? Meu Deus. E eles se casam. E é isso, sabe? E no começo é tudo muito bom, eles saem em lua de mel pra África, eles vão passar por vários países na África, uma África altamente dominada por ingleses, por franceses, por todo mundo. E eles vão ali passar por essas cidades muito exóticas, né? Tem um exotismo aqui do europeu viajando por esses países, né? Um europeu altamente mimado e safado. E esse rapaz, Michel, vai ficar doente, ele vai ter um ataque tenebroso de tuberculose e a coitada da Marceline já vai dar com seus burros na água porque vai ter que cuidar desse novo marido, cuidar dele, né? E ela já cuida dele. Eles mal se conhecem e eles passam por essa treva. Enfim, Marceline é uma pessoa maravilhosa, ela vai cuidar muito bem de Michel. Só que isso vai transformá-lo, sabe? Ele quase morre, ele fica meses quase morto. Isso vai transformá-lo completamente. Eu tô tentando encontrar aqui onde é que tá. Ai, não vou encontrar agora, gente. Mas o Michel, ele vai ter essa questão. Ele vai, por ter estado muito próximo da morte, ele vai querer viver. Ele vai ter um momento assim de iluminação, de ruptura com sua vida antiga. Então nada mais começa a fazer sentido para ele. O fato dele ter se casado com Marceline, por exemplo, é um desses fatores. Ele vai ver que a vida é muito curta, que a qualquer momento nós podemos morrer. Então tem alguém com um liquidificador super barulhento liquidificando alguma coisa aqui. Então se vocês estiverem ouvindo alguma coisa, eu sinto muito. Está longe da minha alçada. Em todo caso, o Michel então vai começar essas filosofias de viver intensamente. Eu senti uma aproximação muito grande com Oscar Wilde em Um Retrato de Dorian Gray, principalmente com as filosofias de Lord Henry Wotton. Se vocês conhecem, vocês também provavelmente vão sentir aí. Eu não pesquisei o suficiente do Guida para ver se ele tem aí uma... Provavelmente, né, porque o Retrato de Dorian Gray fez um bafafá tremendo ali no final do século XIX, então o Guida provavelmente leu este livro. E aqui vamos ter aí uma grande... Provavelmente, também não posso afirmar, porque eu não li em lugar nenhum que o Guida foi influenciado pelo Wilde, mas provavelmente sim. Aqui temos muitas aproximações com essa filosofia um tanto quanto báquica. Aquele negócio de festejar o tempo todo, sem ligar para a moral de nada, sem se importar com os outros, desde que os seus desejos sejam satisfeitos. E por isso, o imoralista. Esse rapaz vai aí perseguir esses desejos, mas ao mesmo tempo ele tem essa esposa, porque em um determinado momento a Marceline vai ficar grávida e depois ela vai ficar muito doente, então temos tudo isso. Como eu disse que eu achei um resuminho tanto quanto impreciso, é que vai dizer aqui que a partir do encontro que esse rapaz tem, que ele tem uns 25 anos mais ou menos quando começa a história, ele vai ter um encontro com uma adolescente, porque esses velhos tá sempre encontrando adolescente por aí, né? Pelo amor de Deus. Que povo que tinha uma tara em adolescente no começo do século XX. E na verdade é criança, o que me deixa mais perturbada, enfim, né? Pois bem, como eu sempre digo, é interessante que a gente leia esse tipo de coisa bizarra para você ver o quão bizarras são essas coisas. Principalmente essa tara dessa macharada velha por criança, principalmente crianças exóticas. Vejam só europeus andando
andando sem coleira por aí na Europa, no começo do século XX, e achando que eles estão no quintal da própria casa, querendo, podendo fazer tudo que eles podem fazer, é só dar umas moedas para as crianças, não é mesmo? A gente tem tudo isso aqui, um tanto quanto velado. E o que é interessante, eu não vou fazer vídeo sobre esse livro porque eu não gostei dele o suficiente para fazer vídeo, tá? Eu achei ele muito interessante, talvez eu escreva alguma coisa sobre, mas eu não sei, gente, não quero fazer vídeo não, tô afim não, tá? Tem um prefácio do próprio Guida falando sobre como ele não julga seu próprio personagem. E de fato, este livro aqui, além dele, ele é escrito, ele tem aquela narrativa indireta, sabe? Tem um grupo de amigos que, primeiro é uma carta, tem uma carta que alguém está enviando para uma determinada pessoa pedindo ajuda para Michelle. Essa carta, quem está enviando é um dos 4 amigos de Michelle que foi encontrá-lo porque ele pediu. Esses amigos, eles tinham um estranho pacto de, quando um de nós chamar, os outros saem da onde estiver e vão se juntam a esta pessoa para lhe dar aconchego. E é isso que esses amigos fazem com Michelle. E Michelle vai contar essa história. Portanto, o narrador e automaticamente o autor, eles se colocam um distanciamento bem grande da história e, portanto, eles não julgam. A gente não vê de fato o julgamento desse narrador nem desse autor sobre este personagem. O que ele faz é: este personagem, o que você quer fazer com eles? Toma essa história, meu filho. Leitor, o que você acha deste personagem? E a gente vai julgar mesmo, porque não tem como, tá? A gente vai julgar mesmo. Michelle é um babaca. Mas tem muito mais do que isso. E se no começo a gente pensa que este livro é um tanto quanto banal, você pensa, nossa, sério? Esse cara ganhou o Nobel? Depois você se dá conta de que você está sendo bem raso e você começa a pensar que tem muito mais nesse livro do que ele está mostrando a um primeiro momento, principalmente nas questões sociais de como as pessoas, os indivíduos, os homens, como os homens são tolhidos pela sociedade. Porque a mulher é tolhida mesmo, a gente sabe sempre. Só que aqui está falando sobre a vida do homem. As mulheres são ilustrativas aqui neste livro, como sempre. Com a maioria de escritos por homens no começo do século XX, as mulheres aqui são ilustrativas. Em todo caso, Marceline é essa personagem muito doce e ela vai ter que viver com esse cara que acabou de descobrir que a vida é muito mais do que ele pensou que era, né? Então, assim, nada de bom pode vir disso, tá? É um livro bem curtinho, tem 120 páginas, eu li super rápido, eu li de um dia pro outro, porque eu também não conseguia parar, porque é uma escrita muito gostosa do Guida, e dá muito, assim, talvez no começo do século XX, eu não posso dizer com certeza, porque vocês vão perceber que eu tenho pouquíssimas certezas na vida, mas no começo do século XX era muito comum que os homens, né, que os autores, que os escritores tivessem esses pensamentos: oh meu Deus, como a sociedade está me consumindo, né? Então a gente tem muito livro sobre isso, inclusive o Oscar Wilde escreve alguns livros. A diferença é que aquele lá é perfeito, maravilhoso, eu amo aquele livro, que é o Retrato de Dorian Gray, é um dos meus livros favoritos, então eu não sou uma pessoa muito objetiva quando falo sobre aquele livro, mas esse daqui parece não parece tão original quanto o Retrato de Dorian Gray me pareceu, porque tem muito de discussões fajutas de Lord Henry Wotton. A diferença é que, como lá no Retrato de Dorian Gray a gente tem alguns outros personagens para dar um contraponto, como o Basil ou então o próprio Dorian, a gente vê o quão ridículo é o Lord Henry também, né? A gente consegue rir de Lord Henry, achar ele um tanto quanto patético. Aqui, este personagem, ele está sendo visto por si mesmo, porque em um determinado momento é ele que está contando a história, né? Essa narrativa indireta aí, que é alguém enviando uma carta com o relato do Michelle. Então, assim, é o Michelle contando sua história, né? Indiretamente, mas é ele contando sua história. Então, a gente meio que não tem esse contraponto pra achar ridículo essa pessoa, sabe? A gente meio que fica assim: sério, cara? Essa é sua filosofia fajuta de vida mesmo? Sério mesmo? Então, assim, é por isso que eu não vou fazer vídeo sobre esse livro, não. Não tô afim. Eu achei que eu tirei várias coisas dele, tá? Eu não tô dizendo que é ruim. Não estou dizendo que é ruim. É bom, é muito bom. Eu, inclusive, coloquei bom lá no meu Scooby.
Vou deixar o link aí do Scooby pra vocês, se vocês quiserem xeretar. Me adicionar lá também. Eu achei bom, sabe? Só que eu não achei nada extraordinário e que, meu Deus... Porque, assim, pra mim, essa filosofia de ai, a sociedade me machuca, ela é datada e ela também é um tanto quanto irritante. Esses homens, parecia que eles queriam, assim, e aqui o Guida, ele também é um tanto quanto autobiográfico, este livro, porque ele passou por um momento ali de doença, tal, ele quase morreu, ele também tinha uns pensamentos. O que é interessante sobre este autor é que ele escrevia sobre coisas que eram consideradas espinhosas, é considerado até hoje como homossexualidade, e ele escrevia dando a cara a tapa. E eu adoro o autor desse jeito. Eu quero muito ler Os Moedeiros Falsos, né? Porque Susan Sontag nos indica. Então eu quero muito ler Paris Smith também, quero ler aquele livro. Eu gostei muito da escrita dele, né? Então assim, só que se eu disser pra vocês que eu me simpatizo com esse tipo de discussão filosófica, eu não me simpatizo nem um pouco. Acho que esses caras, eles queriam justificar, tipo Humbert, eles queriam justificar o fato deles serem uns canalhas egocêntricos que gostavam de tratar todo mundo como lixo. A mulher tratar como lixo, tratar crianças como lixo, literalmente, usar e jogar fora, esse tipo de coisa. E outra, quando o personagem é europeu, não tem como dourar a pílula não, cara. Não tem como. Um bando de colonizador safado indo até a África e pintando e bordando no país dos outros, né? Então, assim, esse tipo de pensamento extranarrativo que a gente tem, que vem com a nossa bagagem, né? Ele meio que mata um pouco a filosofada pra mim. Se você conseguir abstrair da filosofada fajuta, é um livro muito interessante. É um bom estudo de personagem, ainda que não tenha o contraponto que nos faça rir. E eu gosto muito de um contraponto que nos faça rir. Deixa eu ver se eu anotei umas coisas aqui. Não. Eu já falei o que eu anotei. E é isso, gente. Essas foram as leituras do mês. Eu indico todos esses livros, né? Até o Amante da China do Norte, esse aqui também, ou esse aqui eu com certeza indico pra vocês. O que vocês acham? Vocês já leram esse livro? Vocês conheciam o Guida? Vocês têm algum outro livro dele pra me indicar? Porque eu gostei, com certeza quero ler outras histórias dele. Eu gostei bastante da escrita. E gostei bastante também da forma como ele narra e da lavada de mãos do começo do capítulo, do começo da história. Falando, escuta, irmãos, eu me abstenho de crucificar quem quer que seja, vocês aí façam isso por mim, né? Pôncio Pilatos. Pois bem, e é isso, sabe? Espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês acompanhem este canal, se vocês estão curtindo. Se vocês gostarem, por favor, se inscrevam aí no canal, deixem a curtidinha amiga, comentem se vocês já leram alguns desses livros, se vocês se interessarem em ler alguns, e o que vocês estão lendo, minha gente, me contem aí. E é isso aí, até o próximo vídeo, tchau, tchau.